Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos nós com o livro O Poder dos Pais que Oram, de Stormy Martin. E esse livro, ele não é uma leitura consecutiva de cada capítulo. Nós vamos estar comentando os capítulos, e esses capítulos a autora coloca como temas para orar, de oração para os pais. E no final de cada um tem uma oração que você pode acompanhar ou servir de modelo, mas muito importante que depois da oração ela coloca assim, ó, no final, vocês estão vendo a arma de guerra, e a arma de guerra é a palavra de Deus. Então, de acordo com o tema daquele capítulo, ela te dá alguns versículos bíblicos para que você ore em cima da palavra de Deus, com autoridade nessa palavra do Senhor. E o primeiro capítulo ele já começa com Lamentações 2:19, que diz assim: derrama o teu coração como água perante o Senhor. Levanta a eles as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos. Tornando-se paz de oração. Capítulo 1 diz que nós temos que nos tornarmos paz de oração. Não precisamos ter medo do que pode trazer cada nova fase dos nossos filhos. Desde o bebeiro, da infância, até ter 3 anos, 4, até 30 anos de idade. Se o filho já estiver casado, ou divorciado, ou solteiro, ou casando, ou namorando, essas fases podem nos trazer o quê? Medo, né? Da fase futura deles. Apresente cada detalhe da vida dos nossos filhos, dos seus filhos na mão do Senhor em oração. Jamais subestime o poder de um pai que ora. Amém. E o que é a oração? Por que a oração funciona? Porque ela nada mais é do que buscar a presença de Deus para liberar o poder que Ele nos dá para superar qualquer problema. E nós não oramos só para o problema, nós oramos para agradecer também pelas bênçãos, pela proteção que Ele tem nos dado. Então busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Inclua na sua oração versículos bíblicos, como foi falado, porque a palavra de Deus, como diz em Isaías 55, versículo 11, diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, mas ela para que ela foi enviada, ela vai ser realizado, né? Mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia! Então é a palavra do Senhor e que nós devemos orar. O capítulo 2 diz que nós devemos entregar os nossos filhos na mão de Deus. Ana, em 1 Samuel 1, 27 e 28, fez isso. Queria muito um filho e quando ela teve, ela entregou na mão do Senhor. Não podemos estar em todos os lugares. Nós não podemos guardar os nossos filhos, protegê-los, porque a gente não tem condição de fazermos isso. Mas se você entregar os seus filhos nas mãos do Senhor, você não pode ver tudo, mas Deus vê. Você não pode saber tudo, mas Deus sabe. Não importa a idade dos nossos filhos, entregue-os na mão do Senhor. Capítulo 3, assegurando a proteção contra o mal. Há coisas que só acontecem quando oramos e que não acontece quando deixamos de orar. Então, vamos cair de joelho e orar. Orar é falar para Deus que não adianta proteção para acidente. Aqui a autora coloca sobre acidente de carro, que os filhos sofreu e Deus poupou a vida deles. Tudo isso porque estava orando. Porque o Salmo 91:10 diz: nenhum mal te sucederá, nem praga chegará à sua tenda. Então Deus dá ordem aos seus anjos ao respeito dos nossos filhos para os guardarem em todos os caminhos. Ore pelos seus filhos, ore pela segurança deles. Capítulo 4, sentindo-se amados e aceitos. Sabe o que quer dizer isso? É que nós precisamos orar para que o espírito de rejeição
que talvez entre, ou de medo, ou de achar que não é amado, não encontre lugar na vida dos nossos filhos. Uma mãe que foi rejeitada geralmente vai rejeitar um filho. Então ore também. Um pai rejeitado, ele vai maltratar a esposa. Então ore primeiro também, pais, por vocês. Vamos orar e pedir que o espírito de rejeição, de medo, de não se sentir amado, saia da nossa vida, para que a gente possa, com carinho, e saber como lidar com os nossos filhos. A autora fala isso porque ela teve uma infância com uma mãe muito doente emocionalmente, ela diz. E ela tinha muito medo, de passar isso para os filhos dela. Mas ela foi curada pelo Senhor e orava por isso. E teve filhos curados por causa disso, por causa das orações. O capítulo 5 diz, fundamentando o futuro eterno. O maior futuro que qualquer pai precisa e desejar, primeiro, que o seu filho tenha é a salvação. Então, ore para a salvação dos seus filhos. Não importa se você tem orado há 30 anos, há 40 anos, ore pela salvação dos seus filhos. Em João 6, capítulo 6, versículo 40, diz que, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, vida eterna. É isso que nós oramos, para que Deus salve, coloque nossos filhos, fundamentando o futuro eterno dos nossos filhos. E as demais coisas serão acrescentadas, futuro de bênção aqui na terra para eles, mas primeiro o reino do Senhor em primeiro lugar. Capítulo 6 diz assim, honrando os pais e resistindo ao espírito rebelde. Antes de comentar esse aqui, nós podemos assim dar uma pausa aqui para fazer aqui uma colocação. Espírito de rebeldia hoje e de filhos que não honram mais os seus pais e são rebeldes, isso é o que nós estamos vendo. Está desfacelando uma família, fazendo com que esses filhos cresçam totalmente assim fora dos padrões bíblicos, e isso levando famílias a serem criadas, serem formadas com o mesmo molde que esses filhos estão tendo. Mas em nome de Jesus, seu filho e meu filho, minha filha, seus filhos, os nossos filhos não passarão por isso, que nós vamos orar. Nós sabemos que a cerne da rebeldia é a vontade de fazer o que quer, sem se importar com a opinião nem de Deus, que fará dos outros também, né? Se nem de Deus e nem dos outros, das outras pessoas. Mas a rebelião é como um pecado de feitiçaria, porque o seu fim último é a total oposição a Deus. E nós sabemos quem foi o primeiro rebelde, né? Satanás. Então, quando a rebeldia quiser surgir na vida dos seus filhos, ore a Deus, enfrente-a com a palavra, com oração e simultaneamente com correção, disciplina e ensino. Não se deixe intimidar pela rebeldia. Ela também está submissa ao domínio do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Quando não há resposta, aqui diz assim, não adianta, às vezes a gente tem aquele medo, porque, Senhor, mas eu orei, eu submetei, eu clamei e nada aconteceu. O capítulo aqui diz assim, quando não há resposta, continue orando, não desista, não se culpe, você não fez nada errado, é porque eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos, é o nosso Deus que é perfeito, ele vai ouvir a nossa mãe, a oração de pai, ser pai de oração é que faz a diferença. Você é um pai de oração, então ore pelos seus filhos, aleluia. Não se culpe, faça como Davi no Salmos 18, 37 a 39, que ele diz que perseguiu os inimigos e não os deixou até dar cabo dele, esmagou a ponto que não puderam se levantar sozinho mais, pois de força o Senhor o tinha cingido para o combate, para que esses inimigos fossem submetidos a ele. Então o Senhor está revestindo cada pai de força para o combate. Aleluia.
E aqui o capítulo 7 diz, mantendo um bom relacionamento familiar. Ela diz que ficou 2 anos sem falar com a irmã dela, simplesmente porque houve um mal entendido e desse mal entendido entrou a mágoa no coração. Nós, como pais, devemos ter cuidado, porque Satanás deseja e trabalha para que os relacionamentos familiares falhem, perca a comunicação, entrem em curto-circuito, quebrem-se e se desconectem. Só podemos evitar isso através da oração. Pais, orem para que haja um bom entendimento familiar na vida de vocês com seus filhos e dos seus filhos um com os outros na sua casa. E o capítulo 8 diz, ore por atrair amigos piedosos e de bons exemplos para seus filhos. Nós sabemos que até há ditado popular que diz, né? Diga quem tu andas que eu te direi quem você é. Isso é andar com pessoas que vão incentivar os seus filhos a crescer, a ser até melhor que eles. E com isso, nós temos que explicar isso. Amós 3:3 diz, né? Como andarão 2 juntos se não tiverem de acordo? Não podem andar juntos. Então, peça a inspiração do Espírito Santo de Deus para que você tenha discernimento, para você olhar e saber, meu filho, cuidado com esse amigo, cuidado com essa amiga. O homem honesto, diz em Provérbio 12:26, ele é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios leva-o a perder-se. Então, ele tem que andar o quê? Procurar pessoas, ter cautela. E isso ele vai ter se nós orarmos. Pedimos, Senhor, dá discernimento aos nossos filhos. Ajuda ele a entender, Senhor, com quem ele anda, Senhor. Dá pessoas abençoadas. Senhor, ore para que o Senhor lhes ensine o verdadeiro significado da amizade. Como ser um bom amigo. Como desenvolver um relacionamento forte, íntimos e duradouros, relacionamentos e amizades que glorifiquem sempre a Deus. Então tenha cuidado com isso. Vigie com quem seus amigos estão andando, na casa dos amigos aonde eles estão indo. Ore pelas amizades dos seus filhos e peça esse discernimento ao Senhor. E o capítulo 9 diz assim, desenvolvendo interesse pelas coisas de Deus. Ore pelo relacionamento deles com o Senhor, para que esse relacionamento não se torne morno, indiferente ou superficial, mas que o fogo do Espírito Santo queime em seus corações e também a firme vontade pelas coisas de Deus. Provérbio 14:27 diz, o temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços de morte. E o capítulo 10, sendo a pessoa que Deus criou. Nós nos tornamos pessoa que Deus nos criou para ser quando pedimos a orientação dele e fazemos o que ele manda. Então, que nós possamos orar para que nossos filhos sempre peçam orientação a Deus e obedeçam ao Senhor, porque devemos orar para que eles tenham ouvidos para ouvir a voz de Deus e assim não lhes suceda sofrimento, porque o não ouvir a voz de Deus só vai causar sofrimento. Sabe o que diz lá em 1 Coríntios 2:9? Que está escrito assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se não devemos ter medo de ser aquilo que Deus criou para ser, porque com certeza vai ser muito mais além do que eu quero, muito mais além do que eu penso, vai ser só bênção, só coisas boas, porque o que Deus tem para nós nem imaginamos, portas abertas, livramentos. Então seja aquilo que Deus quer que você seja, filho, assim que você tem que falar para ele. E assim nós vamos orar ao Senhor e pedir, Senhor, faça que ele tenha esses ouvidos espirituais de discernimento para fazer aquilo que Deus quer. Porque quando entregamos ao Senhor é porque confiamos nele e sabemos que Deus tem o melhor para nós.
Amém? E assim nós encerramos esses 10 primeiros capítulos. Como vocês estão vendo, são capítulos de temas de oração que devemos fazer. E agora nós vamos fazer uma oração e pedir a vocês que continuem conosco, que amanhã nós vamos estar continuando mais uns 10 capítulos, tá bom? Pai querido, muito obrigado por essa palavra, Senhor, e que nós possamos entendê-la, colocar no coração. E agora, Senhor, nós apresentamos agora os nossos filhos, Senhor, na Tua presença, e pedimos, Senhor, que eles possam, Senhor, todo espírito de rebeldia que houver, seja cancelado, repreendido em nome de Jesus. Senhor, que toda mágoa, Senhor, que toda a falta, Senhor, de sentimento de ser amados, de ser querido, toda a rejeição também seja curado, e que nós, pais, possamos contemplar isso, e se houver alguma coisa dessa, procurar ajuda psicológica, mas em primeiro lugar, antes de tudo, orar, Senhor, para que Tu venha, Senhor, com a Sua mão libertar os nossos filhos, Senhor, que nossos filhos tenham amizades profundas, Senhor, amizade de pessoas salvas, remidas, pessoas, Senhor, de boa índole, pessoas, Senhor, ó Deus, que venham, Senhor, fazer diferença na vida deles, e eles na vida de quem passar. Não deixas que eles sejam influenciados, porque nós sabemos, Senhor, que eles estão no mundo. Nós não podemos o tirar do mundo e nem colocá-los, Senhor, em algo para proteção. Mas a proteção vem a Sua palavra, vem da Tua palavra. Por isso, Senhor, ainda que eles estiverem sentados ao lado de alguma pessoa, na faculdade, na escola, ou, Senhor, no meio de uma amizade, houver algum desses, que eles sejam, Senhor, exemplo, que eles sejam luz, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos, guarda os nossos filhos, protejam, salva, Senhor, a salvação, Senhor, da nossa casa. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus essas bênçãos. Fique ligado conosco, faça aí a sua inscrição nesse YouTube, mande para outras pessoas que vocês sabem que são mães e que são educadores e que precisam ouvir a palavra de Deus. Compartilhe, deixe o seu like, porque isso vai mostrar ao canal, ao YouTube, que é relevante a nossa mensagem, e ela vai ser passada para outras pessoas. Então fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, paz que fortaleça a vida de vocês, abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.